Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura, ID Forest e N Incentivos. Este é o projeto de vida de Fernando Santa, um antigo imigrante que vende tudo o que planta numa pequena exploração desde 1996. Sem recorrer a pesticidas ou adubos nefastos para a terra e para o agricultor, o negócio não tem parado de florescer com qualidade capaz de rivalizar com as flores que chegam do estrangeiro. Emigrei com 17 anos, fui imigrante durante 10 anos. Na altura em que fui imigrante, os primeiros anos trabalhei numa empresa de jardinagem, onde aprendi algumas coisas relacionadas com podas de plantas e tratamento das plantas. E quando regressei a Portugal, tinha este terreno em que pensei logo que seria uma mais-valia produzir alguma coisa aqui neste terreno. Como isto foi crescendo e já tínhamos alguns conhecimentos que já podíamos dar um salto um bocadinho maior, é que deu início à Gerbiflor. Pronto, iniciou a Gerbiflor, está desde 2001. Começaram com um terreno de 2.600 metros quadrados, que na altura seria a área mínima exigida para se candidatar a projetos de financiamento europeu, e arrancou com um investimento de cerca de 125 mil euros. A partir de 98 e 99, a exploração acabaria por crescer, mas desta vez recorrendo apenas a capitais próprios. Feitas as contas, a Gerbiflor já investiu um valor que chega aos 300 mil euros. A construção de estufas absorveu uma boa parte desse dinheiro. São estruturas imprescindíveis para proporcionar as condições ideais de temperatura, umidade e arejamento para que a cultura possa florescer. Esta cultura quer temperatura, calor, mas também não quer excesso de calor. E como nós estamos aqui próximos do mar, também temos sempre umas correntes mais frescas que não deixam, tenhamos picos de temperatura muito elevados. Por outro lado, também na parte de inverno, também não temos aquelas geadas frias em que ajuda bastante, por isso, do meu ponto de vista, eu penso que temos ótimas condições aqui nesta zona para poder produzir este tipo de cultura. A rosa é uma das flores mais populares no mundo. É cultivada pelo homem desde a antiguidade. A primeira espécie terá crescido nos jardins asiáticos há 5.000 anos. Símbolo dos apaixonados, marcou presença em momentos históricos importantes. A rosa é a flor mais vendida no mundo, é a número 1. Neste momento também conseguimos ter boas variedades e flores bastante resistentes e bastante atrativas, e o consumidor também gosta. E elas vêm da Holanda porque são variedades que são selecionadas e que temos acesso a muitas variedades em termos de cor. E porque vem da Holanda, porque aqui em Portugal não se está a fazer isso. Na cultura portuguesa faz parte do imaginário coletivo em lendas como o Milagre das Rosas, da Rainha Santa Isabel. Certo dia, a rainha foi interpelada por Dom Dinis quando estava a distribuir pão pelos mais necessitados. Questionada sobre o que trazia no regaço, a rainha terá respondido timidamente que seriam rosas. E aberto o manto, os pães deram lugar a belas rosas, que seriam incompatíveis com o frio de janeiro. Mas nem estas estruturas produziriam tal milagre, pois é precisamente em janeiro, fevereiro e março que a produção abranda. É tempo para podar e realizar as limpezas vegetativas. Nós aqui utilizamos a rega gota a gota, porque conseguimos administrar uma dose adequada e também para economizar água, porque a gota ela cai mesmo no sítio da planta. Esta rega é uma rega enriquecida. Temos uns tanques onde administramos os nutrientes que são adequados para a planta. Há ainda ameaças que podem ser autênticos espinhos para esta cultura. Aqui falamos sobretudo de fungos e algumas pragas que podem comprometer a saúde e a integridade da planta. Com a aplicação de produtos químicos, onde não tínhamos aquele conhecimento de quais os produtos indicados, ou com alguma possível mistura que não fosse adequada, onde podíamos... Aconteceu algumas vezes em que se estragou a cultura, aquela cultura estragou-se. Utilizamos uns sublimadores de enxofre, porque a rosa é muito sensível
a fungos e insetos. E este sublimador é para eliminar um fungo, ataca as folhas e como a rosa não absorve muito o botão, a folhagem também é muito importante e convém que as folhas sejam saudáveis e verdinhas, porque assim a florista ou o cliente não necessita de tantos verdes ou de verdes, porque a própria rosa em si já é bonita com a folhagem e a flor. Foi sempre uma preocupação minha, foi que fosse um projeto de subsistência, ou seja, que não andássemos aqui a contaminar este solo, até porque só tenho este e eu preciso dele para trabalhar, não andar aqui a encharcar isto com pesticidas, mesmo aqui os passeios, tudo em erva, tudo cortado, e foi sempre a pensar nisso, preservar este bocadinho que eu tenho. Na Gerbiflor colhem-se flores todos os dias para garantir que cada botão de rosa tenha o grau de abertura perfeito. Esta variável é crítica para que, depois de conservadas em câmaras de frio, as flores possam abrir lentamente, acabando por ter uma maior longevidade em casa do cliente. Se não for colhida todos os dias, o que acontece é que podemos chegar aqui passados 2 ou 3 dias, umas estão muito abertas e depois outras não estão tão abertas, e para estar o mais uniforme possível, com aquele tamanho, é ótimo que se colham todos os dias. Normalmente as rosas são colhidas sempre pela parte da manhã, que é mais fresco, onde elas estão mais, têm mais frescura e não entram em stress, em desidratação. Depois vão para a parte de embalamento, que normalmente a minha esposa é que trata mais essa parte de embalamento no armazém. Nesta estufa é difícil encontrar uma rosa que prenda em particular o nosso olhar, mas há um detalhe a descobrir. Estas rosas brancas são especiais porque são as únicas sem espinhos. É uma variedade recente, é uma variedade nova, digamos assim, e que é uma mais-valia para nós porque não tem espinhos e podemos estar mais à vontade a colher. Os espinhos mais não são do que folhas modificadas evolutivamente, tanto para a defesa do herbivorismo como para evitar a perda de água. Mas no caso das rosas, não deveríamos dizer que têm espinhos, mas acúleos, ou seja, uma espécie de pelos enrijecidos pela presença de lignina. Mais uma palavra difícil, mas de explicação simples: acumulação de substância lenhosa que confere rigidez na parede celular das plantas. Há uma outra diferença a ter em conta. Se remover um espinho de um cato, por exemplo, provoca uma ferida aberta, chegando a ver-se a seiva circundante desse espinho. No caso de um acúleo, ao retirá-lo ficará apenas uma pequena cicatriz. Não muito longe das rosas está a estufa das gerberas, e aqui o visitante tem acesso a um delírio para a retina. São centenas de exemplares das mais diversas cores. Eu optei por esta cultura logo desde o início, porque achei a cultura interessante e também porque tinha pesquisado um pouco o mercado e na altura esta cultura tinha boa aceitação. A gerbera não é tão exigente como a rosa. Parte do princípio em que nós não aproveitamos a folhagem, só vamos aproveitar, a gerbera tem o caule e a flor, a folhagem não é aproveitada. Em termos de mão de obra também tem menos mão de obra, a rosa é muito mais exigente. Nas gerberas a colheita também é diária, pois há que estar atento aos pontos de maturação. Ponto de maturação, vê-se aqui nestes tamozinhos onde se processa o pólen. Tem que estar um bocadinho mais amarelos, não é? E também se pode ver pela cor da flor. Este é um negócio a 4 mãos. Se Fernando domina os segredos das plantações e da colheita, cabe à esposa, Anabela Santa, a tarefa de organizar as flores por calibre antes de chegarem ao destino final. Estou a selecionar as rosas por tamanhos e também por calibre. Umas que são mais uma média alta. E depois também temos umas que é estas, que é o que nós chamamos o refugo. Dizemos que é de segunda qualidade, que também vende-se muito bem, também se vende muito bem. Uma solução criada por este agricultor veio facilitar o trabalho de contagem. Este aparelho tem as dimensões exatas para o tipo de flores que se produzem aqui. Normalmente, se fazemos à mão, é sempre um bocadinho mais difícil fazê-las aqui todas certinhas. Então esta máquina foi pensada para que não tenhamos dificuldade em elas ficarem todas assim certinhas. E também ajuda a contar. Temos aqui
conta-nos as florzinhas que metemos. As flores, depois de colhidas e embaladas, vão aqui para esta câmara de frio, que é uma câmara de conservação, onde podem estar ali sensivelmente 5 a 7 dias. E a partir daí vão para os clientes. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, certinho. Os principais clientes da Gerbiflor são floristas e revendedores que rapidamente absorvem a produção. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o setor da floricultura tem aumentado em área de cultivo, eficiência da mão de obra e chegada a mercados de exportação. Em Portugal existiam em 2013 1.010 explorações com culturas florícolas, ocupando uma área de 1.365 hectares, dos quais 564 estão ocupados por flores de corte, 185 com folhagens de corte e 617 com plantas ornamentais. De todas, as plantas ornamentais são as que mais aumentaram de superfície nos últimos 10 anos. Nós, neste momento, ainda importamos flor. Por isso ainda há espaço para florir. Por incrível que pareça, o nosso maior fornecedor é também o melhor cliente. A Holanda é o país de destino de grande parte da exportação de flores portuguesas, seguido de perto pela Espanha. Faça boas escolhas agrícolas e candidate-se a ser o próximo escolhido do Seleção Agricultura.